Hoje é um podcast muito especial. É especial porque eu vou conversar com amigos, conversar com colegas, conversar sobre um assunto que eu conheço muito bem, porque eu vivo isso no meu dia a dia, que é comunicação. E comunicação no agro, falar do campo para a cidade, falar aquilo que nós entendemos como produção de alimentos e como é que essa produção de alimentos se reflete na sociedade. Eu vou conversar com 3 pessoas que vivem isso no dia a dia, falar do agronegócio. Ângela Ruiz, que é minha amiga jornalista da Clima Tempo do podcast. Eu nunca falo o podcast dela do jeito que ela quer que fale. Ela quer que fale Agrotalk, aí eu falo Agrotalk. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, Divino. Muito obrigada pelo convite. Bom dia para todos. Bom dia aqui para o Vicente. Bom dia para a colega que está a Uênia. É sempre um prazer estar aqui com vocês e vamos falar assim do agro, vamos falar dessas novidades que estão acontecendo aqui na Tecno Show, porque tem bastante, hein? E eu vou falar uma coisa, viu? A Ângela, tudo ela tem que pôr clima, gente. Tudo tem que dar um clima para ela, não é à toa que tem 25 anos que ela está na Clima Tempo falando sobre clima. Uênia Alecrim. Olá. Uênia, eu sou seu admirador há muitos anos, viu? Do seu trabalho, da sua postura, dessa forma sorridente como você comunica, eu gosto muito. Muito obrigada. Eu estou contente de estar aqui com vocês hoje, você sabe, a gente também gosta de falar, né? E falar do agro é melhor ainda. Tenho certeza que esse bate-papo vai ser super interessante, né? Divino, que você falou que você vive há muito tempo isso daí. Eu tenho uma estrada não tão longa quanto a de vocês, mas já intensa, na verdade. Bacana. Vicente Delgado, meu amigo do Mato Grosso, o estado mais importante do agronegócio brasileiro. Os goianos que fiquem com ciúmes. Não, na realidade nós estamos na cola deles tentando aprender o que eles fazem lá, né? Do portal AgroNews, que é o portal mais importante do agronegócio, no estado mais importante do agronegócio brasileiro. Ô, Divino. Obrigado mais uma vez, obrigado pelo convite de estar aqui, cumprimentar também a Ângela, a Uênia, que está aqui conosco, para falar de um assunto também que não é só o agro que é importante, a comunicação do agro é muito importante também, né? Então, acho que a pauta aqui e a prosa vai ser muito boa. Agradecer o convite de estar aqui em Rio Verde, conhecendo essa cidade maravilhosa. Não é só Mato Grosso, não. Goiás, se Mato Grosso descuidar, Goiás está na cola. E né? você achou Rio Verde parecido com algumas cidades do Mato Grosso, Muito né? similar, cara. Me surpreendeu muito. Eu não conhecia ainda, não conhecia a feira. Fiquei surpreendido, né? A organização, enfim. Tudo que nós ouvimos nesses primeiros dias aí impactou bastante. Então, de parabéns, mano. Vicente, você é um defensor de uma bandeira que eu acho muito bacana, inclusive me aliei a você nessa defesa, que é a de integração dos veículos de comunicação, de fazer uma integração dos veículos que muitas vezes não têm muita oportunidade, são representativos nas suas localidades, mas que o jornalista está ali lutando no dia a dia para poder se comunicar, para poder ficar no mercado. E você tem defendido essa integração, né? Quase que formar blocos. Fala um pouco para a gente de onde surgiu essa ideia e como que você vê o futuro dessa união. Divino, realmente, cara, a Uênia falou aqui, eu não tenho tanta estrada, mas profundidade. E eu tenho uma coisa que eu aprendi no quartel. Eu fui militar e a gente tinha um lema para qualquer exercício, qualquer atividade que nós íamos realizar dentro do quartel, que era o seguinte: quem sai junto, chega junto. Então não é você vê, isso aí é um espírito militar, é uma unidade, por isso que chama unidade militar. Ninguém fica para trás. Ninguém fica para trás, todo mundo é o mesmo padrão, todo mundo tem as mesmas condições e é a unidade. E aí, quando eu vim atuar na área de comunicação, antes de entrar especificamente no agronegócio, eu identifiquei assim que a comunicação tem essa coisa dos colegas, meio que uma rivalidade sem necessidade, né? E aí, trazendo essa bagagem do quartel, eu falei, poxa, como que a gente poderia melhorar isso? Melhorar essa aproximação entre os pares, né? E aí eu tenho pregado essa filosofia. Mas aí, fora do agro, isso é muito mais difícil. Porque aí você pega veículos assim, que falam de
vários temas e etc. Mas quando eu comecei a atuar especificamente no agro, há uns 10 anos, né, que a gente está nessa estrada do agro, eu observei que a própria personalidade dos profissionais, dos comunicadores que atuam no agro, já tem uma facilidade de se associar, juntar forças para um bem comum. Qual é esse bem comum? Mostrar aquilo que precisa ser mostrado dentro do agronegócio. Então, desde então, eu tenho tentado fazer isso. Aí eu tenho que narrar aqui que uma das iniciativas que me chamou muita atenção e que funciona, a gente tem um colega em comum, né, um amigo, acho que o pessoal deve estar assistindo até conhece, que é o Altair Albuquerque da Texto. Lá de São Paulo. Lá de São Paulo, que realiza um projeto chamado Roadshow, que reúne exatamente isso que a gente está vivenciando aqui, graças a você, o pool de imprensa reúne os colegas jornalistas e leva para atividades em campo. Então, quando você reúne o grupo e começa a conviver durante uma semana imerso ali em várias atividades, momentos de trajeto, que às vezes são viagens que demoram 1h30, 2 horas dentro de um ônibus, semi-confinado, dentro de uma casa, hotel, enfim. Eu vivi isso no Mato Grosso ano passado. Você viveu isso, a gente começou a realizar no Mato Grosso, exatamente. Então, assim, você começa a perceber que o próprio convívio, a necessidade, às vezes, de um ajudar o outro dentro de uma pauta, começa a fortalecer. E isso no agro ficou muito evidente. Então, esse projeto me deu mais incentivo ainda a continuar brigando por essa união. Então, hoje, dentro da comunicação, e eu acredito que todos nós aqui, que estamos aqui, enfim, todos são excelentes profissionais. Até a gente falou, assim como no agro não tem pequeno produtor, e sim produtor de pequena propriedade, todos são produtores, eu também vejo da mesma forma a comunicação. Não é que o veículo XYZ é pequeno, não o profissional que está lá é pequeno. Não, às vezes o veículo, a infraestrutura que ele tem é menor do que a outra. Mas em termos de qualidade, de entrega, de profissionalismo, é igual, todos são iguais. Então é isso que a gente tem feito, é isso que a gente tem brigado e agradecer mais uma vez por esse tema, a comunicação do agro é importante, eu defendo isso e a união da classe. Mas, Divino, olha só que coisa engraçada, né? O Vicente acabou de falar aqui que ele veio da área militar, ele começou na área militar. É comandante Delgado. Mas a sua paixão pela comunicação já estava com você desde a época que você estava na área militar? Você já tinha essa paixão de escrever naquela época? Como que você encontrou a comunicação quando você estava na área militar? Boa pergunta. Olha só, eu sempre gostei de comunicação. Assim, desde a adolescência e tudo, eu sempre ficava criando histórias, contando histórias. Então, assim, você via uma cena e ficava tentando narrar aquilo. É uma comunicação. Quando eu entrei no quartel, eu sou oficial da reserva, sou tenente da reserva, não remunerada, né, chamado classe R2. E lá no quartel, por essa aptidão, já era eu o responsável em fazer as palestras do comandante do batalhão que eu servia. Então, assim, eu já fui direcionado, então eu fazia as apresentações, criava o PowerPoint, às vezes até o texto para ele falar era assessoria de imprensa. Sim, basicamente. E eu não era um oficial destinado para aquilo. Cada unidade tem o seu oficial de comunicação, sim, no caso tinha, mas era eu que tinha essa lapidação. Reuniões que tinham dentro do quartel, eu sempre tendenciava para a parte de comunicação, enfim, eu vim com essa visão. Quando eu saí do quartel, assim, a gente sai sem saber, bom, e agora eu vou atuar em qual área, né? Qual área? Aí eu tinha um colega em comum que trabalhava numa produtora de vídeo e na época eles estavam realizando uma série de documentários sobre a cultura matogrossense. Eles tinham pego um projeto de lei de incentivo à cultura e era uma série de 12 documentários sobre toda a cultura matogrossense. Caramba. E aí esse colega sabia dessa aptidão que eu já tinha uma especialidade na parte informática, não sabia editar, não sabia fazer nada, mas ele viu que ele falou assim, cara, você é um bom editor. Aí eu falei, sério? Não, eu vou te ensinar isso. Ele me ensinou o beabá ali no Premiere, naquela época, estava tendo uma transição, saindo do analógico para o digital, na edição de vídeo, e me chamou para trabalhar nessa produtora como auxiliar. Eu entrei e comecei a editar vídeo. Editar vídeo. Nesses documentários, aí na época a gente teve a sorte que pegamos só os caras experientes, né, porque era um projeto grande. Então eu fui
passando por todas as situações dentro de uma produção de vídeo. Então eu venho do meio audiovisual, de editor, cinegrafista, todas as funções dentro desse diretor depois e tudo. Então assim, eu peguei uma bagagem muito forte da comunicação dentro do audiovisual, e quando eu entrei no agro eu falei, não, agora eu vou pro jornalismo. Que é a mesma comunicação, né? Então, assim, era só transcrever, porque os offs era eu que fazia, para editar e tudo. Então, assim, a gente foi adaptando. Mas isso que você falou, realmente, desde pequeno, a gente parece que já nasce com essa predisposição com esse talento, com esse talento. É algo que eu acho que é natural. Você falou, eu lembrei quando eu tinha aí meus 14, 15 anos, eu nem imaginava que um dia eu ia trabalhar com comunicação e tal. E eu saía na rua lendo os letreiros das lojas como se fosse o locutor de rádio. Então, casa de carne, não sei o quê. Aí já eu lembrei disso agora. Eu fazia isso, cara. Eu era garotão, né? E depois aconteceu. Você falou que você é a mais novinha aqui nessa estrada e tal, mas você já tem uma longa estrada no jornalismo, né? Isso. Você era apresentadora de telejornal, né? Era uma coisa mais generalista, trazia todos os assuntos. Como é que foi chegar no agro assim e falar assim, eu vou entrar nesse mundo que para muitos parece que é um mundo assim tão, sei lá, um mundo tão fechado, tão difícil de ser inserido? Ô, Divino, então, a minha escola, vamos dizer assim, né, foi na televisão, como você falou. E lá na TV, a gente falando com o público aberto, a minha comunicação no agro, ela era geral. Então, eu tinha que explicar um pouquinho a diferença entre safra e safrinha no VT. Quando eu fui para o agro, e como foi essa entrada? Eu recebi um convite para ser correspondente aqui do Canal Rural. Então, tinha uma produtora, e essa produtora mandava reportagens toda semana para o Canal Rural. E aí eu comecei, de fato, a sair do safra e safrinha, mostrando a diferença, e ser mais técnica. Nós ficamos 2 anos com esse trabalho aqui dentro em Rio Verde, e eu decidi segmentar. Essa decisão foi realmente assim, por gostar da área, né, ter pessoas na família que atuam no agronegócio e tudo mais, mas por entender também que era um mercado muito interessante para a nossa região. E aquilo que você falou, eu sou professora universitária, os meninos, eles correm de 2 editorias, de agro e de economia. Cara, isso é em todo lugar. Eles em correm. todo lugar. Eles não querem, né? Porque assim, você tem que entender um pouco mais, tem que estar sempre atualizando talvez um pouco mais, e eles correm muito. Eu falei, não, se a gente está conseguindo comunicar com esse público que é mais técnico, que é exigente também, então vamos nichar nele. E aí fui, paulatinamente. Depois criamos podcast especificamente do agronegócio, quando eu saí da TV. Aí eu migrei totalmente para o digital. E aí dentro do nosso portal a gente tem uma editoria que é de agro. E dentro dessa editoria de agro a gente tem um canal no YouTube e a gente faz aqui os podcasts, as webséries, tudo mais nesse sentido, sabe? Mas essa foi uma decisão, foi uma escolha. Porque é uma área que é boa, na verdade, a gente sabe que ela conversa com todos os outros segmentos da nossa vida. Isso. E, principalmente, é uma área que, em algumas situações, ela remunera melhor. Mas você precisa saber muito bem o que você está fazendo e como você está comunicando aquilo. Prestar muita atenção no que fala. Muita atenção no que fala. Então, foi uma decisão assim, que eu penso que muito acertada, sabe? Eu fico contente hoje em dia em ver que empresas lá de São Paulo, multinacionais, acessam a gente aqui para poder produzir roteiros, produzir webséries para eles. Isso nos enche realmente muito orgulho. E eu acho que cada um de nós aqui acaba tendo uma responsabilidade muito grande, porque a Ângela, por exemplo, ela fala de um assunto que é a realidade do produtor rural. Ela estava contando uns negócios que eu não sabia. Olha, você sabia que o cruzeiro que está lá no mar tal, precisa de ter a previsão climática, se orientar, o trem e tal. Porque o avião da Azul, da Gol... A roupa que você usa tem informação climática, né? Porque o algodão vem do campo. E o algodão, ele passa por todo o processo até a roupa ser construída com aquela matéria-prima. Quando a indústria vai fabricar um tecido para uma roupa, ela também faz pesquisas, não só de tecnologia, mas também de pesquisas para saber se o próximo verão, o próximo inverno vai ser tão frio ou quente, para ela poder colocar no mercado um produto para aquela roupa ser feita através de tecnologia que ela criou. Então, você imagina uma pessoa que transpira muito, né? E que ela precisa trocar de roupa, às vezes, até 2, 3 vezes ao dia. Se você cria um tecido do qual essa transpiração não transpasse aquele tecido,
já é uma inovação tecnológica. Só que por trás disso existe a informação climática, né? Um comprador, por exemplo, de um grande varejista, por exemplo, hoje nós estamos no outono, tudo que é de inverno já está dentro dos grandes supermercados. Mas como que vai ser o próximo verão? Vai ser tão quente como foi esse? Como que eu vou projetar a compra da quantidade de água, refrigerante, cervejas que eu vou vender na primavera e verão do ano que vem? Então, ele precisa fazer uma análise agora de planejamento para ele saber o quanto ele vai comprar. E a informação meteorológica dá para ele essa previsibilidade, né, de planejamento, de quanto ele vai comprar, de quanto ele vai investir. Né? A gente fala que a previsão do tempo é diferente da previsão do clima. Né? A previsão do tempo é o que está acontecendo agora, nesse momento, hoje, amanhã. E a previsão de clima, não. Ela te dá um indicativo do que vai acontecer daqui 3 meses, 6 meses e 1 ano. Ah, mas a previsão erra. A previsão do tempo por isso que se chama previsão e não precisão, né? Ela melhorou muito no Brasil, né? Eu tô envolvida nessa área há 25 anos. Há 25 anos atrás, é claro que a gente lidava com outros modelos matemáticos de previsão. Hoje a gente tem mais de 5 modelos que a gente olha, né, para fazer a previsão. Essa informação climática melhorou demais. Então, quando você fala de um dia para o outro, a margem de erro é muito pequena. Né? Agora, quando você vai falar daqui 3 meses, 6 meses, não é uma previsão de tempo, é uma tendência de clima, né? Mas ela já te ajuda a fazer esse planejamento. Porque hoje em dia, se você não faz planejamento, você perde dinheiro, né? Exatamente. E não faz a gestão correta. E olha só onde eu queria chegar aqui. Acaba que dentro do agro existem nichos também, né? Acaba que hoje no meu caso eu sou muito mais generalista, porque eu brinco, eu falo que eu não entrevisto ninguém, né? Eu faço prosear, conversar com as pessoas, porque eles é que entendem, né? O meu negócio é só puxar a língua deles, né? Mas você já tem que buscar uma informação muito mais precisa, né? A acurácia naquilo que você vai falar, técnica, né? Tem gente, por exemplo, que se especializa em falar de pecuária, e dentro de pecuária, silagem, e aí vai, quer dizer, você vai se especializando. No caso do Vicente, ele está num estado em que o produtor rural tem uma quantidade de informações muito grande, e ele tem equipes muito grandes. Como é que Vicente, lidar? Porque você tem que levar informações também, aquilo que a Wênia falou, ter muito cuidado no que fala. Porque eu me lembro, quando eu tinha a revista, uma pessoa mandou um artigo técnico para a gente, e alguém foi fazer a revisão, não me lembro se fui eu ou quem foi, e estava escrito, porque a soja no estágio tal... mas está errado, né? Estágio. E depois que a revista estava pronta, publicado, o técnico quase morreu. Falou, gente, não é estágio, é estádio, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas pequenas nuances, né, esses detalhes. Como é que é lá no Mato Grosso? Um estado tão grande, tão tecnificado, tão tecnológico, e você ter que levar a informação até essas pessoas que vivem isso no dia a dia. Essa pergunta sua é fantástica, porque, assim como a Wênia comentou aqui, foi uma decisão entrar no agro, né? E aí, quando você entra... Quem já experimentou isso sabe, não volta. Eu nunca vi o cara falar, eu cobri agro e voltei para esporte. Não existe. Pode sair do esporte e ir para o agro. O agro abraça, né, abraça as pessoas. Porque é apaixonante. Então, assim, embora eu vivesse num estado 100% agro, uma potência, e morar na capital... há uma distorção muito grande da comunicação. Essa comunicação não chega na cidade. Então, foi a primeira coisa que eu observei. E quando eu comecei a entender sobre o agro, a gente acha que sabe sobre agro. Só que até hoje, a Ângela falou, 25 anos. Tem coisas que ela hoje aprendeu aqui. Nós todo dia aprendemos alguma coisa. Então, assim, o cara que falar que eu sou um excelente comunicador do agro, que eu entendo tudo... pode desconfiar desse cara, não existe isso. Então, assim, na verdade, a gente está aprendendo todo dia. Pelo fato de aprender todo dia, o produtor também aprende todo dia.
Então, embora ele seja um grande produtor, e lá a gente convive com grandes produtores de fato, é um estado que assim parece que tudo lá é gigante, né? A gente vive essa realidade, mas ele aprende todo dia. Então, a informação com qualidade para o produtor é o principal. Isso foi o que eu identifiquei quando eu resolvi entrar. Então, eu falei, bom, se eu tiver que entrar, eu vou ter que entrar com qualidade na informação, ponto. E aí, falei, eu tenho que falar, eu não consigo falar sobre soja, pecuária, eu identifiquei alguns nichos que eu poderia entrar. Mato Grosso, quando falo Mato Grosso, assim, eu acho como Rio Verde e Goiás, a primeira cultura que vem à mente é soja. Eu falei, eu não vou falar sobre soja, porque já todo mundo está falando. Boa. Entende? Aí, Mato Grosso, pecuária, não vou falar sobre pecuária, todo mundo está falando da pecuária de Mato Grosso, não vou falar. Aí avicultura, aí suinocultura. Aí então foi assim, identificando, falei, cara, eu tenho que entrar por um lugar que tem poucas pessoas falando para que eu possa falar, ter uma certa autoridade no que eu estou falando e entender sobre um nicho menor. Qual atividade eu resolvi escolher? Pecuária de leite, que não tem nada a ver com Mato Grosso. Nós estamos em 11º lá na produção de leite. Aí eu falei, bom, e agora? Eu vou identificar a pecuária de leite no Mato Grosso. Cara, uma coisa absurda. E aí eu comecei a falar da pecuária de leite de Minas Gerais, de outros estados, como referência do Rio Grande do Sul. Só que eu comecei a falar e isso começou a trazer informação para dentro do estado, coisa que os produtores de leite precisavam lá. Parece uma coisa meio estranha, mas então assim, eu fui ganhando a confiança desses pequenos produtores, conquistando, falando sobre o leite, conquistando as entidades. Hoje eu converso com o Geraldo da Abraleite, que é o presidente, assim, a gente praticamente eu posso até considerar ele como um amigo, porque ele me ensina todo dia alguma coisa. Cara fantástico, eu entrevistei ele esses dias. E comecei a participar de grupos do leite, discussões nacionais, pautas nacionais, movimentos e tudo. Eu falei, cara, eu estou no estado de Mato Grosso discutindo pauta de leite, mas beleza. Quando eu consegui isso, aí eu vi a comunicação. Aí eu falei, bom, agora eu vou para outros setores. Agora eu já estou começando a entender onde eu estou pisando, coisa e tal. Aí eu comecei a abrir para outras culturas. Então você começa a diversificar. E aí você perguntou assim, tá, como que você faz isso com os produtores? Primeira coisa que eu identifiquei, aquilo volta na pergunta inicial. Não tem como a gente falar com todos os produtores. Então, eu comecei a identificar as entidades de classe como ponto que converge para os produtores. E aí eu comecei a acessar essas entidades para entender qual era a necessidade de informação que eles tinham. Entendeu? Isso aí me deu uma visão um pouco melhor das coisas, para você buscar o que eles realmente querem saber. Por exemplo, não adianta, eu acho que a Wênia também vive isso, não adianta eu abrir um caderno de clima e falar sobre tempo, como eu vejo alguns veículos que fazem, sendo que eu já tenho o melhor portal, que é o Clima Tempo. Que é a referência para todo mundo. Para que eu vou botar um cara lá, ou alguém, uma especialidade? Não, gente, tá lá a informação, é isso. Então não é isso que eles já tem lá, o produtor consome. Por que eu vou falar preço da arroba do boi, sendo que eu já tenho as entidades, tem o IMEA, você tem o CPEA, você tem outro... Então, assim, eu procurei fugir dessas pautas, porque já tem gente muito boa e especializada, e procurei achar nichos dentro da informação que eles precisam. Uma delas é traduzir o que a instituição de ensino, ela falou que é professora. Ela desenvolve muita pesquisa, só que também está desconectado com a realidade do produtor. Aí eu identifiquei, falei, bom, então a gente precisa, como comunicador, traduzir o que está acontecendo aqui para que o produtor veja esses avanços e tudo. Então, essas pautas que a gente tem tentado buscar implantar dentro do veículo, isso vem dando muito certo. E aí, a gente começou a quebrar as fronteiras também, não só de Mato Grosso, né? Hoje o AgroNews ele é acessado mais por outros estados do que propriamente Mato Grosso, até porque a nossa população é pequena, né? Em relação a outros estados. A comunicação tem várias formas, né? O fato de você ir dentro das universidades, buscar esse conhecimento
e trazer isso para a realidade do produtor rural, porque o produtor rural ele só vai crescer com inovação, tecnologia, desenvolvimento, mas que vem da pesquisa. Sim. Que está lá dentro da universidade. Só que, às vezes, o acesso a essa informação para o produtor tem um caminho. E ele já está ocupado com o dia a dia, com a rotina dele diária. Então, quando você, como comunicador, vai até a instituição que está lá aplicando uma inovação, uma ciência, mas que vai chegar ao campo ainda a um médio e longo prazo, você já antecipa para o produtor rural algumas até soluções, uma luz no fim do túnel que vai chegar para ele no campo. E às vezes pegar aquela linguagem acadêmica também. Traduzir né? essa linguagem. Traduzir. Isso já é uma comunicação. Exatamente. Você já está fazendo essa comunicação. E uma coisa importante que eu acho da comunicação e que a gente faz muito como comunicadores é a gente trabalhar essa linguagem para o produtor. E trazer o produtor para a pauta. O produtor precisa estar nessa discussão. Ele precisa vir para a mesa. Ele precisa falar. O produtor precisa falar. A gente só melhora a comunicação da porteira para fora quando a gente traz o produtor também para falar, para ele contar os erros e os acertos dele. Eu acho que além dos erros e dos acertos, e eu não sei se a Wênia concorda comigo, eu acho que uma coisa que falta muito, e eu vejo que você faz isso, e faz muito bem, é fazer com que as pessoas queiram contar suas histórias. Né? Eu tenho falado que às vezes a gente conversa com determinados produtores, fala, eu gostaria de te entrevistar e tal, para você contar a sua história. E aqui na nossa região, de vez em quando eu ouço assim, eu não tenho nada para contar. Caramba! Como assim? Você começou lá no agronegócio pequenininho, hoje você é um baita de um produtor, tem uma história, uma trajetória de vida, de luta, né? Exatamente. De suor, né? Muitas vezes de quebrar várias vezes seguidas para chegar no ponto que você chegou. E você não tem nada para contar. Então, às vezes, falta as pessoas perceberem o valor da história delas. Você percebe isso também? Várias vezes, algumas mulheres, principalmente, que é um público que eu tenho entrevistado bastante, as mulheres do agronegócio, né, elas falam assim, mas eu vou contar isso. E isso é a sua trajetória. A sua Acha que é irrelevante, né? Esses dias a Fabiola Magalhães estava conosco lá e ela é advogada. Ela também entrou no agro por uma decisão, né? Depois de ajudar a sogra ali na parte administrativa. E abrir espaço para essas histórias, elas enriquecem, elas ajudam aqueles outros que estão começando, às vezes tem algum percalço diferente ali, que nuance pode acrescentar na vida do outro, né, Divina? A Ângela estava falando agora há pouco da comunicação, eu lembrei do professor Eduardo, que é da UniRV, é um pesquisador, um doutor, eles tinham acabado, acho que você vai lembrar, eles tinham acabado de lançar um biológico no combate à cigarrinha, dentro da instituição, e estava tão pouca gente sabendo sobre isso. Falei, professor, mas como assim? A gente tem que gritar isso daí, né? Porque é produção interna, de casa, da própria instituição da universidade. E aí ele foi lá no podcast conosco, contou toda essa trajetória de pesquisa deles, contou a trajetória de vida dele, também dentro do agronegócio, e aí trouxe mais informações. Ele falou assim, Wênia, por que você não começa? E a gente também tem que ouvir nas entrelinhas, né? Ele pegou e falou assim, por que você não começa a segmentar as suas temporadas por nicho, por tema? Então, você trabalha com biológico agora, você vem com EP 1, 2, 3 e 4 e fala sobre isso. Isso vai trazendo aquele público, cativando a sua audiência. E eu falei, professor, mas é verdade. Olha a dica! Professor, mas é verdade? Ele falou, porque a gente mantém a audiência por um tempo e você está com aquele nicho ali. E observar o que eles estão fazendo na academia é realmente um desafio. Traduzir isso para o produtor é um desafio e puxar ele, porque, como você falou, eles estão preocupados com a sua atividade do dia a dia. Tem gente aqui em Rio Verde que a gente quer entrevistar, né, Divino? Leva meses para você conseguir ali uma agenda, que às vezes é um pouco muito apertado, muito difícil, mas a gente insiste. Você falou uma coisa aí que, às vezes, até muita gente fala, né? Você entrevista muita gente de fora, tal, né? Porque... Mas eu acho que muitas vezes a pessoa que está... Eu entrevisto muita gente de São Paulo, por exemplo. O pessoal já está mais acostumado com o microfone, já está mais acostumado com o jornalista, já está mais acostumado a falar. E aqui, muitas vezes, as pessoas elas têm um certo receio. Né? Mas o que eu vou falar? Né? Outra coisa, parece que tem um monstro aqui que vai me engolir aqui na frente, chamado microfone.
E por mais que a gente tente deixar as pessoas à vontade, muitas vezes ainda existe um certo receio, né? E essa agenda, às vezes, não está tão lotada, mas ela acaba... Os não fica ali atrelado E assim, eu acho que é um desafio nosso. E dentro disso, eu volto lá no princípio, quando eu falei que o Vicente tem feito um trabalho de buscar unir as pessoas da comunicação, e eu tenho tentado, de alguma maneira, colocar essa semente aqui também, né? Sempre que eu posso, eu tenho tentado ressaltar o nome dos profissionais locais. Porque ouvi ele hoje. a Uênia não é minha concorrente. Não, O Leonardo de forma não é nenhuma. meu concorrente. A Fabéria não é minha concorrente. Justamente. Não, nós somos complementares. E a partir do momento que a gente entender isso, um vai passar a pauta para o outro. Sim. Um vai falar assim, você sabia que tem um biológico ali, Exatamente. que só eu falei desse biológico até agora, e está precisando de um monte de gente para gritar para o mundo que existe isso, porque, por mais que seja o mesmo tema, eu nunca vou falar igual a Uênia fala. Não. Ela nunca vai falar do mesmo jeito que eu falo, e nem sempre para o mesmo público, né? E cada um tem o seu público, cada um tem as pessoas que gostam do seu estilo de trabalho, e a gente tem que entender isso, né? Que nós não vamos abarcar o mundo, nós não vamos falar para o mundo inteiro. Isso. Né? E a Exato. partir do momento que a gente tiver essa consciência, né, de que cada um falando do seu jeito, cada um falando para o seu público, a gente vai ampliando, né, esse leque de comunicação. Eu gostaria de complementar isso que você falou. E mais uma vez, não é porque eu estou na sua frente e nós somos amigos. Você conseguiu algo na Tecnoshow que foi fantástico, né? Até porque você narrou isso. Foi a primeira vez que se formou um pool de imprensa. Eu estou vindo de Cuiabá, Mato Grosso. Lima veio lá do Pará, Ângela de São Paulo e outros colegas que vieram de outros estados. Eu sei que a feira por si só e pela dimensão e importância, ela já atrai os jornalistas, mas num trabalho individual. Vem, vai cobrir e tal. É o primeiro ano, pelo que eu entendi também, que a feira montou esse espaço, na qual até nós estamos gravando o podcast aqui, porque entendeu a importância da comunicação. Isso olha, nós estamos falando da 21ª edição. São 21 anos. São 21 anos para chegar aqui. Para chegar aqui, e nós temos um espaço, assim como tem outras feiras, destinado ao jornalista, ao comunicador. Só aí você vê o reconhecimento. E eu tenho certeza que o trabalho que você faz e fez esse ano principalmente, como a própria Uênia narrou aqui, eu vi que você falou, e realmente, cara, você falar de um colega que está fazendo um bom trabalho não é demérito nenhum e jamais você pode ver aquele colega como um concorrente. Ao contrário, o agro precisa de mais comunicadores, é isso que eu vejo o tempo todo. Exato. Se a gente começar a falar, igual quem estiver assistindo aqui que não atua no agro e vier fazer uma pauta ou outra no agro, vai entender o que a gente está falando. Quando ele entra, ele não quer sair mais. Então, assim, a gente tem que agregar mais. E aí, pegando o gancho disso daí, e uma coisa que foi falada aqui, quando se fala em agronegócio, no geral, seja lá qualquer cultura, não só da soja e tal, no agro, no geral, para uma pessoa que não é do setor, a primeira coisa que vem à mente de qualquer um, primeira coisa, dinheiro. O cara é milionário, é mega, é o cara da caminhonete, é o cara da corrente. É o estereótipo, né? É o estereótipo que criou do agronegócio. Aí você abre o jornal que não é do agro, de um veículo, seja lá qual porte for, a primeira manchete que vem, PIB do agronegócio, milhões, recorde não sei do que, recorde daquilo. Recorde de vendas na feira. Recorde de vendas na feira, o número superou ano passado e tal, e tal. Resumo, a pauta agro ela é transformada em números, Sim. números. Outra coisa que eu tenho brigado já há algum tempo, e tem a ver com o que a gente falou aqui. Você falou, ela complementou, a Ângela falou, e eu vou complementar. Nós precisamos, na comunicação, humanizar o agronegócio. Agora a gente tem que voltar à origem. Sim. Isso. Na verdade, a comunicação que eu vejo do agro para o futuro é voltar à origem. É falar do produtor. Isso. Quem fez esses números? Quem faz esses números? Sim. As pessoas não sabem, elas sabem do número. Estou falando aquela população urbana que não está no setor. E muitos que estão no agro também, e às vezes não sabem nem...
que isso existe. A gente precisa humanizar o agronegócio, mostrar quem está fazendo esses números. Então, quando fala assim, recorde de produção em Rio Verde, segundo município, maior produtor de grãos do Brasil, só perde para Sorriso, Mato Grosso, desculpa. Isso. Mas assim, precisa mostrar quem está fazendo isso. Então, quando a gente conversa com o produtor e mostra, puxa, olha o trabalho que a Comigo está fazendo, cara, olha a aula que a gente teve aqui. Né? Entendendo por que chegou esses números. Então, assim, a gente precisa entender por que chegou esses números. E aí, quando você mostra o cara que fez isso, aí o cara vai contar a história. Aí você vai ver que por trás daquele cara tem uma esposa, tem filhos, tem uma família ali, né? Você vai ver a história Altos e semelhante. baixos. Eu cheguei aqui, era só mato, não tinha nada, não tinha isso e tal. Pô, olha o que os caras fizeram em 40 anos, 50 anos. É impressionante. Então, assim, eu defendo isso também. E aí, para fechar a minha fala nesse sentido, o Divino sabe disso, a Ângela também, a Wênia vai saber talvez em breve. Nós não temos ídolos no agronegócio. Ídolos. Só quem é do agro entende. Se nós falarmos Alisson Paulinelli, todo mundo sabe. Sim. Ele é o grande ídolo do agronegócio. Sim. Né? Ele é o grande ídolo do agronegócio. A nossa bússola, né? É o Pelé do agronegócio, vamos traduzir assim. Exatamente. Mas a população não conhece, infelizmente. A população urbana, A né? população urbana, na grande maioria, não conhece os ídolos do agronegócio. Mas se você for à rua e perguntar sobre um esporte, sobre novela e tal, o cara conhece tudo. Então... E deixa eu só falar uma coisa bacana aqui, engraçada, que eu quero, só para complementar isso que você está falando. E o que o urbano ainda também não conhece é o vocabulário do agro. Isso. Vocabulário Nós vamos fazer um podcast sobre isso. Vamos fazer um muda. podcast. Que o vocabulário muda de estado Não, para vamos estado. fazer um podcast sobre O isso. vocabulário muda. Então, assim, nesse sentido, esse ano também vai ter uma ação muito importante. E aí eu quero tirar o chapéu pelo trabalho da Associação Brasileira de Marketing Rural, a BMRA, na pessoa do Ricardo Nicodemos, que está desenvolvendo um projeto chamado Marca Agro do Brasil. A intenção e o objetivo desse projeto é justamente identificar e mostrar a importância dessas personalidades, principalmente, humanizar e traçar os ídolos do agronegócio para que a população urbana conheça isso. E a gente está fazendo parte desse projeto, desse trabalho de comunicação que vai ser feito em massa. Porque, de novo, olha aí, ó, volta na origem. A união não se faz sozinho. Então, a entidade polarizou, está reunindo os veículos, enfim, todos os comunicadores, para que a gente possa falar, identificar e mostrar que isso existe e por que existe. Então, humanização do agronegócio, acho que é a... Vicente, eu acho que não tinha um jeito melhor de terminar esse podcast. A gente poderia falar aqui durante horas, né, mas cada um aqui tem mais coisas para fazer. A feira está acontecendo lá fora e a gente precisa de correr. Cara, obrigado pelo trabalho que você está fazendo. Parabéns por essa união que você está conseguindo trazer. Nós já somos um grupo grande. E vamos agregar o N nesse grupo, vamos agregar mais pessoas nesse nosso grupo para que ele cresça, essa família, né, cresça cada vez mais. A gente fala família porque o pau quebra também de vez em quando. Então tem as coisas boas e ruins do lado familiar. Então obrigado por tudo, parabéns pelo trabalho que você está realizando. Quero voltar em Mato Grosso, viu? Esse ano. Obrigado. Eu que agradeço de vir no espaço, agradeço... o pessoal que está assistindo, a Ângela que está aqui conosco, a Wênia que eu não conhecia, prazer conhecê-la. Então, assim, até porque você falou, pela intensidade, pelas suas palavras, já dá para ver que você é uma excelente profissional e comunicadora. E nós estamos à disposição, o AgroNews está sempre aberto, buscando esses espaços, estamos juntos. Vamos lá. Eu não sou seu concorrente, eu sou seu fã. É meu amigo. Viu? Eu sou seu fã. Sou fã do seu trabalho, sou fã da pessoa que você é, da simplicidade que você carrega no seu coração. E eu acho que é importante ressaltar, eu já comentei isso com a minha esposa, eu vejo em você uma lutadora, uma mulher que corre atrás dos seus sonhos. Eu acho que é importante a gente falar isso para as pessoas, né? Então, eu te admiro muito enquanto ser humano, enquanto profissional. Muito obrigado pelo trabalho que você faz e que me dá a oportunidade de acompanhar esse trabalho. Eu já te entrevistei mais de uma vez e eu quero deixar isso de público.
Gente, que lindas palavras, né? Não é bonito ouvir essas coisas da gente? Eu fico lisonjeada mesmo. Porque ele também está aqui tanto tempo em Rio Verde, né, no agro, ali já há muitos anos. Depois nós nos conectamos também nessa pauta, né, Divino? É um prazer estar aqui com vocês mesmo, assim. E é um prazer também estar aí lutando no agronegócio, resistindo, mulheres ali também, porque também não é fácil. Temos mulheres falando de agro. Isso. E não ter mulher falando de agro e ter relevância, consistência, e o pessoal acreditar que a gente está dizendo ali, a gente sabe o que a gente está dizendo. Então, é um espaço que a gente tem conquistado e eu estou muito contente em estar com vocês aqui. Obrigado. Nosso portal está sempre trazendo informações, e o portal Olha Goiás, acessem também, nos vejam. A gente tem um programete aqui diário, né, Divino? Você falou o ano passado, Wayne, você tira leite de pedra daqui. Com uma equipe enxuta, mas traz equipamentos e transmite todos os dias ao vivo. Isso. A gente faz. Do mesmo jeito que os outros estão levando ali, a gente também faz aqui na Tecnoshow durante esses dias. Obrigada. Obrigadão. Essa aqui, deixa eu dar uma informação para vocês. Essa aqui não é só a mulher do clima, essa é a mulher do Walter Salles também, né? O homem que concorreu ao Oscar. Tem que falar, gente. É importante. Coisa, Isso é informação relevante. Ele que acha que meu marido concorreu ao Oscar. Meu marido chama Walter Salles, o nome homônimo, né? Do cineasta Walter Salles. E eu falo sempre assim, ó. As pessoas falam, atrás de um grande homem, sempre existe uma grande mulher. Mas na frente de uma mulher também existe um grande homem. Então eu tenho que enaltecer também. Porque se eu tô aqui hoje é porque ele tá lá cuidando das coisas do filho, das coisas de casa, do dia a dia, do trabalho dele. E eu acho que faz parte, né, de um relacionamento a gente ter pessoas com a gente fortes que nos apoiem. Apoiem. E logo a gente, mulher, né, que precisa também ir atrás, né, do seu espaço. Mas é isso, mas esse aqui é muito brincalhão, o Divino. Mas eu agradeço. Seu marido vai embora. Gente, brincadeiras à parte, somos amigos. Acima de tudo, nós somos amigos. Beijo pra você, beijo pra vocês Muito também. Eu queria falar uma coisa antes Pois de não. você encerrar. Eu acho que a gente tem que fazer o reconhecimento a você aqui também. Ela falou que faz a transmissão diária. E eu gostaria de deixar registrado aqui uma coisa que sempre me admirou no trabalho que o Divino realiza, que eu acho que no Brasil não existe algo similar. Ele consegue ter um podcast diário com entrevistados diferentes todos os dias. Eu nunca vi nada igual, sério. Porque normalmente é uma vez na semana. Ele já me chamou de doido. Eu falei pra ele, Porque dá trabalho, produção dá trabalho. gente, vocês estão nos assistindo, confere o canal Agro e Prosa. Um entrevistado todos os dias, diariamente, num podcast é muito grande. Fora isso, ele está na rádio. Tem o portal agora. Escreve agora. Agroprosa.tv. Então, assim, Divino, parabéns. Obrigado. Realmente o trabalho que você faz na comunicação. Um colega falou que tem duas coisas para o sucesso: frequência e intensidade. Cara, frequência você tá lá, né? E a intensidade, então, pelo amor de Deus. Então, só desejo sucesso para você. Obrigado. Parabéns, Divino. Para você que nos assistiu, eu espero que você tenha gostado. Se você pretende entrar nesse mundo da comunicação, olha, não pense duas vezes, entre. Não espere o momento certo. Não existe momento certo. Não existe jeito certo de fazer. Existe fazer. Então faça. Cada um aqui faz. Grande beijos para vocês e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.